sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Saúde Pod, que é o podcast oficial aqui do Hospital Geral Prado Valadares. E nós estamos dando continuidade à nossa série de episódios em comemoração à Semana de Enfermagem, né? Uma homenagem aos profissionais de enfermagem do hospital. E hoje nós estamos aqui com as meninas da EDOT, né? Responsável pela equipe de órgãos, de doação de órgãos para transplantes do hospital. Estou com Cris e com Verônica. Meninas, se apresentem, fiquem à vontade. Meu nome é Cris Galvão, eu sou enfermeira, trabalho com doação de órgãos na unidade desde 2021 e a gente vem atuando e trazendo bons resultados. Que bom. Seja muito bem-vinda, Verônica. Olá, eu me chamo Verônica Sabina, sou técnica de enfermagem, né? Atuo na UTI aqui do HGPV e faço parte também da comissão desde 2019. Lembrando que é técnica de enfermagem, estudante de graduação em enfermagem, né? Isso. Seja muito bem-vinda. Nós já fomos colegas, né? Já trabalhamos juntas na UTI, né? Então, vamos falar um pouco, né, dessa equipe que é tão importante e que faz um trabalho tão bacana aqui no hospital. O trabalho de vocês é, de fato, muito importante, né? Muitas pessoas precisam desse trabalho e a sociedade, de um modo geral, precisa conhecer melhor, né, o trabalho das equipes de doação de órgãos para transplantes. E eu queria ouvir de você, Cris, o que é a equipe, como vocês trabalham, né, qual a função da enfermagem nesse processo de doação de órgãos. A EDOT é uma equipe nova, né? Porque a gente trabalhava com a Comissão Interhospitalar de Doação de Órgãos e Transplantes e Tecidos para Transplantes até o ano passado. Em 1º de setembro do ano passado, a legislação mudou, foi reestruturado o Sistema Nacional de Transplante e aí a gente passou a ser a EDOT. Sim. Mas por que existe a EDOT? Em 2005, o governo federal viu que a procura por órgão era muito grande, a fila estava crescendo, porém a oferta era muito pouca. Então ele resolveu criar equipes dentro das unidades hospitalares. Equipes estratégicas? Estratégicas, para que pudesse fazer uma busca ativa dos órgãos e assim aumentar o quantitativo de doações de órgãos no Brasil como um todo. Hoje a gente tem o maior sistema público de doação de órgãos de transplante do mundo, graças a 2005, né? Sim. Aí, o ano passado a gente mudou, parou de ser comissão, porque já vem há anos em comissão, né? Cresceram as equipes, se especializaram, então agora a gente passa a ser equipe de doação. E qual é a nossa função? Nossa função é criar normas e rotinas na unidade para facilitar a busca ativa de potenciais doadores, a manutenção de potencial doador e a captação de órgãos e tecidos. Eu penso assim numa curiosidade que eu sempre tive. Nós temos poucos doadores, poucas possibilidades de doação, ou nós temos poucos doadores, né? Se a gente parar para pensar, porque existem dois fluxos, na verdade, dentro da unidade. Um fluxo de doação de córnea e um fluxo de doação de órgãos sólidos. Quando a gente fala em órgãos sólidos, o paciente precisa estar em morte cerebral. Então, é um quantitativo menor de pessoas que morrem dessa forma. Então, a gente tem uma oferta realmente menor. Porém, a taxa de negativa familiar ainda é alta. Sim. A doação só pode ser feita através Então, nós temos dois grandes problemas. A gente tem doadores que são realmente menos doadores, né? Isso. E a gente tem uma alto índice ainda de negativas familiares. E a córnea, eu sempre falo que eu não entendo porque a gente não consegue zerar a fila de córnea no estado. Sim. Ou no Brasil, porque a córnea ela pode ser doada quando o coração para. Sim. Então, se o coração parou, o paciente, obviamente, a gente avalia se é viável ou não, mas a gente pode fazer a entrevista para doação. E mesmo assim, a gente não consegue zerar a fila, né? As listas de espera por córnea. Então, são dois fluxos. E a enfermagem, nesses processos, atua desde o princípio, né, desde a criação de fluxo. Inclusive, nosso fluxo de córnea é um fluxo muito eficiente. A gente tem 100% de notificação de córnea no hospital. Isso graças a uma enfermeira que criou, que foi Laís Ramos, que criou esse fluxo. E na parte de córnea, a gente atua desde a identificação, captação, entrevista, devolução do corpo para a família.
na parte de protocolo de morte cefálica, que é o antifluxo, a gente atua na identificação, manutenção de potencial doador, acolhimento familiar, entrevista familiar, coordenação de sala cirúrgica e devolução de corpo para a família. Então, desde o princípio até o fim, a enfermagem que é a protagonista da doação de órgãos. Nesse processo aí na doação de órgãos. E aí, falando do protagonismo da enfermagem, Verônica disse que você trouxe uma coisa importante, que é a manutenção do potencial doador, e Verônica atua como técnica de enfermagem dentro da unidade de terapia intensiva. Então, casa bem a gente pensar aí qual é o papel do técnico de enfermagem nessa manutenção do potencial doador, que na maioria das vezes, se não todas as vezes, vai estar dentro de uma unidade de terapia intensiva, se a gente pensar em doador de múltiplos órgãos, de órgãos sólidos, não é isso? Isso. Então, Verônica, fala pra gente sobre esse papel aí do técnico de enfermagem nesse processo. Nós técnicos, a gente tem uma ligação direta do cuidado com o paciente, né? Onde que essa manutenção do potencial doador, ela é tão importante quanto um paciente que já está lá. A gente tem a função de verificar esses sinais vitais, né? E qualquer tipo de alteração que venha a ver, a gente comunica ao enfermeiro, que posteriormente vai comunicar ao médico e daí vê as condutas que vão ser tomadas. Por exemplo, um paciente que ele está ali em morte cefálica, né? A gente está mantendo ele ali. A gente vai observar se esse paciente vai apresentar hipotermia, por exemplo, que aí vamos providenciar uma manta térmica com aquecedor para poder estar instalando nesse paciente. A gente vai observar se esse paciente ele vai ter uma hipoglicemia, para a gente estar comunicando ao enfermeiro e daí comunicando ao médico para ver qual é a conduta, se vai instalar se vai instalar insulina, a correção, qual a correção que vai ser feita. Há um trabalho contínuo e muito cuidadoso para que a gente mantenha esse potencial doador apto a doar os órgãos, né? E o técnico de enfermagem trabalha o tempo todo. O tempo todo ali, com um olhar, né? Sim. Naquele paciente para poder estar vendo esses sinais e estar sinalizando. Um olhar atento, Sim. Né? E criterioso, digamos assim. Então, o cuidado tem que ser redobrado, né? Ou o cuidado precisa ser igual ao cuidado com todo mundo, mas muito atento, porque a gente precisa manter aquele potencial doador, como eu disse, apto para doação, né? A intenção da manutenção é manter os órgãos semiperfundidos, né? Então, se a gente deixa o paciente ficar hipovolêmico, hipotérmico, com a pressão arterial muito baixa, os órgãos não vão estar bem perfundidos. Isso vai impactar diretamente na qualidade do transplante, na qualidade de vida de que vai receber aquele órgão. Perfeito. Mas assim, doar órgãos é uma coisa muito, ainda há um tabu, uma questão cultural que impacta muito. Então fala pra gente sobre esses tabus, essas questões, o que motiva ou desmotiva as famílias a doarem, a aceitarem a doação. Quais são os desafios que vocês enfrentam nesse processo? Bem, eu posso falar que a negativa familiar é realmente por causa de tabu, por conta dos tabus. Tem tabus relacionados à religião. Hoje no nosso país, a grande massa da população vem de religião cristã, de origem cristã. Sim. Mas, ou qualquer outra religião, todas as religiões que a gente tem, elas são fundamentadas na caridade, na bondade. Então, nenhuma é contrária à doação de órgãos. As pessoas confundem às vezes e acham que sim. Então, questão religiosa, o desejo de corpo íntegro, por exemplo. Só que o corpo a gente tem a obrigação legal de devolver íntegro para a família. Mas é um dos motivos de recusa familiar. Acho que é o medo, né, de receber um corpo desfigurado. Isso, né? Que não existe. Então, a legislação, há esse cuidado, porque a legislação obriga a equipe a devolver o corpo íntegro. Então, desejo de corpo íntegro. O doador não expressou em vida que era doador. Mas aí a gente conversa com a família, a gente aprende as técnicas, né, estuda para isso, para conversar com a família, esclarecer tudo, para que essa família possa ter uma decisão esclarecida, clara. Eu não quero doar porque eu não quero doar e ponto. Mas não por dúvidas, não por tabu, não por medo. Então, esse acolhimento, no caso de protocolo de morte cefálica, ele é feito durante 2 dias com a família. O acolhimento, a gente conhece a família. A entrevista a gente só faz no final. Mas quando a gente entrevista, a gente já tem um vínculo com essa família. Entende? Então, a intenção desse acolhimento não é a doação de órgãos em si.
é o acolhimento familiar. É estabelecer um vínculo de ajuda com a família, um vínculo de confiança com essa família. Eu gosto muito de usar a palavra compaixão. É entender que a pessoa está sofrendo e o que é que eu posso fazer para tirar ou ajudar ou melhorar a vida daquela pessoa naquele momento. Então, a manutenção de potencial doador, por exemplo, dentro da unidade, ou agilizar o protocolo dentro da unidade de terapia intensiva, é um ato de compaixão com aquela família que está sofrendo, porque cada minuto é uma eternidade. Sim. E o acolhimento dessa forma, também, não visando a doação, mas visando acolher o outro, também. Sim. E eu acho que é sempre um tabu. Quando eu trabalhava em terapia intensiva, a família tinha muito aquilo, mas ele está respirando, né? Então, não estava respirando, estava respirando, sim, mas ligado ao ventilador mecânico. Então, tem muito esse impacto, né? Eu acho que o impacto maior é como é que o coração está batendo e vocês estão me falando que ele está morto, né? Então, a gente, quando cria esse vínculo de ajuda com a família, a gente consegue explicar isso. E a família consegue sair daqui entendendo esse processo. Essa dúvida também, por vezes, é tida dentro da UTI por profissionais. Sim. Porque a gente carrega como seres viventes questões socioculturais anteriores. Então, a equipe está aberta. Eu acho que o maior sucesso da EDOT foi conseguir implantar na unidade a cultura de doação de órgãos. Perfeito. Como é que a gente conseguiu isso? Através de educações, atividade de educação permanente, rodas de conversa, palestra, beleza. Mas o maior êxito, eu acho que é o contato direto com a equipe. Sim. O conversar com a equipe, é estar aberto ali todos os dias. Todos os dias a gente faz busca ativa, todos os dias a gente tem contato com os técnicos. Todos os técnicos da UTI sabem quem são as pessoas da EDOT. Todos os enfermeiros sabem. Então, estar aberto para conversar de forma... como se vocês fizessem... Vocês fazem parte da equipe. Então, não tem essa questão, eu tenho vergonha de perguntar. Não. O paciente está com reflexo de Lázaro, Cris, que é um movimento involuntário no reflexo medular. Mas é tabu. Aí o técnico com medo, Cris, mas ele mexeu o braço. Não, mas ele te explica o motivo disso. Sim. E esse contato, eu acho que é o nosso maior sucesso hoje da unidade. Perfeito. Verônica, né? Cris fala aí de como essa gestão é feita, desse cuidado, de todo esse processo, mas em termos humanitários mesmo, como você acha que a sua atuação na equipe de doação de órgãos para transplante impacta na vida das pessoas e impacta na sociedade de modo geral? Eu costumo dizer que quem abraça, né, o processo, quem conhece, quem realmente sente, a vida muda. Porque quando você vê o número que Cris vai falar aí, um número que só cresce, a Sim. fila só cresce, para fígado, para coração, para córnea. Então, quando você começa a entender que aquele paciente que está ali, ele pode dar oportunidade a outras pessoas, você já começa a chegar em casa a falar, você começa na faculdade a falar, as pessoas a falar, tentar fazer com que as pessoas sintam isso, sintam com o coração, né? Sensibilizar mesmo, isso, né? sensibilize com aquela causa e saber que depois da morte ainda existe vida, ainda existe a possibilidade de você ajudar outras pessoas. Então, é muito gratificante fazer parte Sim. do processo. Muito legal. E assim, eu acho que estar próximo também é uma maneira de você comprar a causa, né? Então, é exatamente o que você disse. Você percebe o quanto a família aceitar a doação muda a vida de outras pessoas, quanto aquilo envolve a equipe, né? Então, eu acho que é bem importante. E eu acho que tem a questão de qual a importância desse trabalho, Cris. Qual a importância desse trabalho? E a sua formação enquanto enfermeira, de que modo lhe capacitou, lhe ajudou, lhe qualificou para atuar junto a essa equipe, né? Coordenando as meninas, coordenando a equipe do hospital, né? Porque não é só a enfermagem, mas é você mobilizar o hospital para ter uma cultura de doação de órgãos, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila. Bem, quando a gente fala de importância, eu vejo sempre duas vertentes, tá? A vertente de quem está esperando. Eu trouxe a peça porque os números mudam todos os dias. Fique à vontade. Então, hoje no Brasil são 73.877 pessoas esperando por um órgão ou um tecido.
ano passado, o Brasil fez 31 mil procedimentos de transplante. A Bahia fez 1.384 procedimentos de transplante. Mas mesmo assim, a gente tem ainda 2.168 pessoas esperando por um rim, 65 esperando por um fígado, 7 por um coração e 1.623 por uma córnea. Na Bahia, todos esses números. Então, assim, lembra que eu falei da fila da... É muita gente. E lembra que eu falei da fila da córnea? Sim. Eu não entendo por que a córnea a gente não consegue zerar se todo paciente que morre por coração parado poderia doar córnea. Sim. Né? Então, esse serviço da EDOT impacta diretamente na vida dessas pessoas que estão aguardando. E não só da pessoa, mas da família como um todo. E... Porque quando tem alguém doente na nossa família, todo mundo sofre. Sim. Então, quando a gente doa uma córnea ou participa de um processo de doação de córnea, a gente está levando luz para uma família inteira. Né? E a outra vertente, que é a família que está doando. A gente acha que não é importante, mas para quem está em luto, a doação de órgãos tem extrema importância. Há um estudo de Santa Catarina que fala que 80% das famílias que não doam se arrependem após a não doação. E eu acho que é uma maneira de perceber que aquela pessoa, de algum modo, permanece. Né? Acho que é isso. Enquanto enfermeira, minha formação me ajudou na questão de liderança, na criação de implantação de fluxos, na questão humana. O enfermeiro tende a ser muito humano, né? A gente tem o nosso, mas também tem o que a gente aprende na faculdade sobre. E é isso. Então, e assim, eu sei que vocês enfrentam vários desafios, então eu queria saber de vocês duas, qual a mensagem que vocês deixam hoje, né, para quem está assistindo a gente em relação à doação de órgãos. Verônica, aproveita, né, deixa uma mensagem para as pessoas, olha, ajudem a gente a aumentar, né, os nossos índices de doação, de aceites familiares. Eu acho que a mensagem que a gente vem, né, assim, deixar é questão da conscientização mesmo, é a gente entender que a fila é grande, que a fila não para, que cresce a cada dia, que a gente tem que conversar com a nossa família e a gente também tem que conscientizar quem está ao nosso redor a respeito disso, quebrar os tabus, procurar tirar as dúvidas, né, sanar as dúvidas, porque as dúvidas eu sei que às vezes é as que geram assim uma certa incerteza. E doar, gente, doar, porque doar é vida. E você, Cris, qual a sua mensagem? A doação de órgãos ela só pode ser feita com autorização familiar. Sim. Então, diante disso, eu peço a vocês hoje que falem com a família de vocês, conversem sobre doação. Falar com a família é um ato de amor para a nossa família também, porque no momento de luto, de dor, de desespero, que não é fácil perder ninguém, a família vai ter que tomar uma decisão importante, uma decisão que pode doer para tomar. Então, se ela já souber se você é doador ou não, facilita. E quando decidir se vai ser um doador ou não, lembre, pense, se eu tivesse precisando de um órgão, eu iria querer? Eu iria aceitar? Se meu filho tivesse precisando, eu iria querer? Tem alguém sofrendo, esperando por esse órgão. Então, doe órgãos, avise sua família e ajude a salvar vidas. Muito obrigada, Cris. Eu acho que ajudar a família, avisar a família é fundamental, né? Eu acho que um dos maiores impeditivos ainda é esse. Então, aquelas pessoas que desejem, se acontecer, ser doadores, avisem a família, falem sobre isso, para que isso esteja muito claro no seio familiar, para que as doações aconteçam com uma maior frequência, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, extremamente importante, até para mostrar esse empoderamento da enfermagem, né, nesse processo de doação de órgãos, que é um serviço fundamental para a sociedade, tá bom? E você que está nos assistindo, muito obrigada.